O Mário Ferreira, o problema é o seguinte, o problema é que mesmo o pessoal filosófico que estudava, via aquele gigante, sentia uma inveja, mas uma inveja sem fim. Sabe aquela inveja que mata, que o sujeito se sente um rato no esgoto? Então o que ele tem que fazer? Tem que sumir com o Mário Ferreira, ele não aguenta. Então, o Mário Ferreira foi um dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior dele. Dizíamos então que esta guerra poderá nos traçar o fecho do nosso ciclo cultural e os sobreviventes caírem novamente na barbárie. Mas perguntamos, é possível vencermos esta guerra e evitá-la? Por que meios? Será que o medo à própria destruição não será capaz de evitar o conflito que nos ameaça? Nós não cremos. O medo não é positivo. O medo é uma trepidação do ânimo ante um perigo iminente e não é suficientemente forte para impedir as guerras, porque nunca na história o medo a impediu. Nós precisamos de coragem, de muita coragem. Será só a coragem que será capaz de enfrentar a situação que nos encontramos. Mas se perguntarem, não há possibilidade de um ciclo cultural ser eternamente jovem? Não nos mostra a história essa possibilidade. E nós não acreditamos em certo sentido, por uma razão muito simples. Porque no decorrer da luta entre os estratos sociais que se formam e no desgaste das próprias ideias, nesse entrechoque das acomodações adversas, chega-se a um final em que não há mais capacidade de criar. Como nós nos encontramos hoje num mundo estancado de criação, um mundo que apenas pode se dedicar a examinar aquilo que Spengler chamava o produzido, o produto, mas que não tem mais capacidade de produzir, a não ser no setor da técnica e no setor da ciência, mesmo esta apenas numa parte de classificação, numa parte de análise, de exame, e não propriamente numa parte criadora. Se nós olharmos, por exemplo, a escolástica, que foi uma digna sucessora do pensamento positivo grego e que chegou a apresentar esses vultos eminentes que nós conhecemos, que representa a primeira plana do pensamento mundial de todos os tempos, nós vemos que, depois do surgimento de Santo Anselmo, de um Alexandre de Hales, de um São Boaventura, de um São Tomás, de um Duns Scott, e, finalmente, da Escola de Coimbra, com seus grandes filósofos de Salamanca, representados por essas duas figuras máximas do pensamento dessa época, como foi Pedro da Fonseca e Francisco Soares, a escolástica entrou, sem dúvida alguma, num certo recesso, ficou numa luta um tanto estéril de escolas, e as tentativas criadoras foram tão parcas, de modo a não ter surgido mais nenhuma figura daquele vulto. Então, parece que tudo estancou-se, que tudo perdeu-se. Mas, como disse ontem numa palestra que fiz no Centro do Zé de Ciclo, nós podemos considerar o cristianismo sob dois ângulos. O cristianismo que estamos vivendo, que é o cristianismo de Pisces, e o cristianismo que podemos viver, e é o cristianismo de Aquário. Nós sabemos bem que Pisces foi o símbolo dos cristãos. E por que Pisces foi o símbolo dos cristãos? Porque os peixes são aqueles que se procriam sem conjunção carnal. A fêmea põe os seus ovos e o macho depois os fecunda. E Cristo foi deste modo tomado como simbolizado deste símbolo. Aquário, na concepção dos antigos, tem um sentido mais social. E se nós observarmos, o cristianismo de Pisces é um cristianismo individualista,
Um cristianismo que busca a salvação pessoal. Não se propõe naquele cristianismo a salvação das coletividades, propõe-se a salvação dos indivíduos. E um cristianismo de Aquário seria um cristianismo que podia nos propor a salvação das coletividades dentro de uma concepção cristã, que é uma concepção fundamentalmente de amor ao homem como seu semelhante, como nosso próximo, de amor ao bem do homem, que é o fundamento da caridade. Esse cristianismo de Aquário é possível dentro das condições em que nós estamos, que são condições, temos a causa material, no sentido aristotélico, teríamos a causa formal, que seria cristã, teríamos a causa final, que seria o bem coletivo, além da salvação individual para os que tiverem crenças religiosas. E encontraríamos a causa eficiente, que dependeria apenas da nossa vontade, porque como seres livres, nós somos capazes de realizar este ideal. Portanto, esse cristianismo seria uma possibilidade para nós, e uma possibilidade que poderia estancar a nossa decadência, que poderia abrir as portas para uma outra visão do mundo, para uma visão em que o homem compreendesse que o seu dever é realizar o máximo de bem aqui, para que ele mereça amanhã, fora desse mundo, alguma coisa. Para os que não creem, para aqueles que não têm a crença e a fé, não é algo que se fabrique, não é algo que se imponha, é algo que nasce espontaneamente no coração humano. Para aqueles que não têm a fé, restaria, no entanto, ainda dentro desse cristianismo, lutarem pelo bem coletivo, lutarem pelo bem de todos, lutarem com as dificuldades tremendas que terão que encontrar, porque a deterioração do servidor, do homem simples, do trabalhador da nossa época é imensa. Em nenhuma época o servidor está tão desmoralizado, está tão moralmente pervertido como na nossa época. Eu não incenso as massas, nunca as incensei, não sou político, não aspiro a cargos públicos de nenhuma espécie, nunca os aceitei. Reconheço os defeitos tremendos que possuem os trabalhadores, que nunca constituíram uma classe revolucionária. Ao contrário, foram sempre os que mais auxiliaram as maiores reações da história. Mas sei também que, quando chega a esta degenerescência, pouco adianta auxiliá-los, se nós esperarmos um gesto de gratidão, porque aqueles que maior benefício fizerem a esta massa serão os mais combatidos, serão os mais perseguidos. E, no entanto, os demagogos, aqueles que melhor explorarem, que nada lhe derem senão migalhas, estes terão, então, a aprovação das multidões. Assim foram as multidões de Roma, assim foram as multidões gregas do período da decadência e também do período da decadência egípcia. Sempre apoiaram aqueles que não lhes davam nada, mas que tinham a habilidade de dar-lhes migalha. E a habilidade é muito simples, eu vou ensinar aos senhores. Para os que não sabem, talvez muitos saibam, da habilidade desta gente. É simples. Se os senhores derem 500 cruzeiros para uma pessoa de gratificação e dizerem, olha, isso é para você comprar leite para o seu filho, ele desprezará os 500 cruzeiros. Ah, o que é 500 cruzeiros? Não dá nem para comprar uma lata de leite. Mas se disser, olha, 500 cruzeiros para o seu cafezinho, ele então dá um valor tremendo aos 500 cruzeiros, porque um cafezinho custa 20 ou 30 cruzeiros. Então, aqueles que dão migalhas aos povos, eles costumam dizer que aquilo que dão é para o mínimo, não para o máximo. Porque se disserem que é para o máximo, desvalorizam a sua dádiva. Mas dizendo que é para o mínimo, a sua dádiva... Eu conheço uma moça que é partidária de um político, e porque, em certa ocasião, ele lhe deu 500 cruzeiros para que ela comprasse alguns doces. E desde então, ela ficou totalmente dominada por esse homem, e não admite nenhuma crítica, nenhuma análise sobre o mesmo. Ela é uma partidária intransigente desse político que ela considera o mais perfeito. Essa é a habilidade que sempre tiveram na história os dominadores, dos que quiseram aproveitar-se da deterioração das massas, dar-lhes migalhas sob um título mínimo.
E esses é o que conseguem. Enquanto que aqueles que dão realmente o bem às massas, estes não receberão o gesto de gratidão que eles merecem. Bem, senhores, eu falei sobre os aspectos gerais da decadência. Coloquei uma possibilidade também para que nós evitemos que o nosso ciclo cultural entre em completa dissolução. Abri as possibilidades de uma nova esperança, já que eu sei que muitos estão desesperados ante a iminência da guerra. Não tanto aqui no Brasil, porque nós não temos noção de guerra, senão uma noção tanto cinematográfica do que é guerra. Mas aqueles povos europeus que a viveram nas suas carnes, que têm mortos a chorar, estes estão desesperados. Esses sentem-se num estado de angústia terrível. E angústia que não é a nossa, mas que nós estamos importando através da literatura e vamos acabar criando também em nós, porque como imitadores nós somos extraordinários. Nós precisamos ter uma consciência desse estado e compreendermos que nós, brasileiros, pelas nossas condições históricas, somos capazes de dar uma possibilidade nova ao mundo. Nós não devemos nos desmerecer tanto como nos temos desmerecido. Nós sofremos de um colonialismo passivo neste país, que é o mais triste dos colonialismos, que consiste em não dar valor às nossas próprias possibilidades e admitir que é grande tudo aquilo que vem do estrangeiro europeu, porque se vier da Argentina ou do Uruguai já não tem valor, europeu. Então, consequentemente, nós nos desmerecemos. Mas, se nós observarmos o que os brasileiros já fizeram em vários setores, nós vemos que nós nos nivelamos já em muitas situações ao nível dos povos que atingiram mais alto. E que nós somos seres humanos também iguais a eles. Dispomos da mesma fisiologia, dispomos do mesmo psiquismo. Talvez não disponhamos da mesma disciplina, mas a disciplina é um hábito que pode se adquirir e nós temos uma disposição, consequentemente, igual a deles, embora não tenhamos os mesmos hábitos. Mas os hábitos, como são adquiridos e adquiríveis, nós os podemos adquirir e podemos alcançar o que eles alcançaram. Quando eu viajei pela Europa e vendo a grandeza daqueles povos e lembrando-me das coisas do meu país, eu tinha pena de nós, como nós éramos tão atrasados. E eu só pensava em voltar para o Brasil e lutar nesta terra para que nós também fizéssemos o que eles faziam. Porque eu dizia, nós podemos também fazer o que esses povos fazem. Nós podemos também realizar isso. Por que não? É só que nós nos disponhamos, é só que nós nos preparemos para isso. Eu vou para a minha pátria, ver se levanto este povo, ver se dou a este povo entusiasmo, confiança em si mesmo. E vim com esse entusiasmo. E aqui cheguei. No fim de 4 ou 5 dias, o desânimo ia apossando-se de mim, porque eu não encontrava nenhuma ressonância favorável. Ninguém acreditava nas nossas possibilidades. Havíamos ganho o campeonato mundial de futebol. E eu dizia, mas se somos capazes de ganhar chutando bola, por que não vamos ganhar de outro modo? Não é possível que nós não tenhamos confiança nas nossas possibilidades. Mas não encontrei ambiente. Infelizmente, os nossos intelectuais nos traem, porque eles vivem envolvidos para as culturas estranhas e somente admiram aquilo que os povos de outras bandas realizaram e descreem das nossas possibilidades. E não animam nem a si próprios para que também possam vencer as suas deficiências e alcançar aqueles níveis. Nós precisamos também estimular o nosso povo a ter fé em si mesmo e confiança de poder fazer alguma coisa de grande. E o Brasil, pelas suas condições históricas, porque é um país que recebeu os povos de todos os quadrantes do mundo e conseguiu dar uma convivência entre esses povos a mais harmônica que se conhece na história, em que não há entre nós nenhum conflito de caráter racial ou de qualquer caráter étnico. Um país que consegue isso, esta convivência extraordinária que não se conhece em nenhuma outra parte do mundo,
é um povo que está predestinado a alguma coisa de grande. Só este povo poderá lançar uma visão ecumênica, uma concepção universal. Porque qualquer ciclo cultural que se forme hoje no mundo, ele tem que ser ecumênico, ele tem que ser universal, porque a ciência está abrindo as fronteiras, o conhecimento está abrindo as fronteiras. Por mais que os políticos as fechem, por mais que os políticos façam os muros da vergonha, as cortinas de aço, o que quiserem, a ciência, o conhecimento está penetrando, está atravessando. Ele vai além, ele vence todas essas resistências. O mundo está se tornando um mundo só. Este mundo marcha para este caminho, marcha para uma só concepção, para uma visão geral, ecumênica e uma só, que vai compreender e conter dentro de si as heterogeneidades. Nós somos capazes de viver um equilíbrio dentro do heterogêneo. Seremos capazes de unir os opostos que se analogarão numa concepção universal. E esta realidade só pode surgir de um povo que já deu o exemplo histórico da compreensão universal. E esse povo é o povo brasileiro, senhor. Abro agora o debate para os senhores que desejarem fazer perguntas e interrogar. Professor Daniel. Aí se refere nas formulações da pergunta, mas dada a complexidade do assunto, eu tenho a permissão de me entender durante o máximo de 5 minutos. Então, faz favor, aproximar-se para poder ouvirmos a palavra. A Johann, publicista alemão contemporâneo, em recente artigo, né, refere-se à religião do homem atual, a religião do homem do século XX, que ele denomina com a palavra inglesa gadgetry. De gadget, que quer dizer um badulaque, aqui em gíria brasileira nós chamamos de um badulaque, isto é, uma dessas máquinas ou aparelhos que, segundo dizem, facilitam a vida, como geladeira, automóvel, televisão, etc., né? E que a preocupação máxima do homem moderno seria possuir uma coleção o mais completa possível, o mais sem falha possível de todos esses badulaques, né? Essa seria, digamos, a preocupação máxima do homem contemporâneo, né? Bom, essa preocupação é característica da nossa cultura moderna e ocidental, e sabemos que nas culturas sacralistas da antiguidade, sobretudo, e do Oriente, né, os homens tinham este mundo, a vida neste mundo, como uma passagem, um trânsito, né? A sua verdadeira destinação, o seu verdadeiro fim último estava lá no outro mundo. De forma que a atitude diante desta vida era uma atitude de um certo negativismo perante si mesmo, de uma certa autoanulação, diríamos. Essas culturas sacralistas foram desaparecendo. O próprio Ocidente, também, cuja Idade Média, a chamada Idade Média cristã, foi altamente sacralista, né? Deu lugar, digamos, a partir do Renascimento, a um crescente secularismo. E o Oriente, que até pouco tempo, até uma época bastante recente, era sacralista também, isto é, punha a finalidade da vida no outro mundo, como já disse, né? Este Oriente está se secularizando a passos largos. Esse Oriente, né, que é constituído, em sua maior parte, dos países chamados subdesenvolvidos, mas que estão em desenvolvimento, mais propriamente developing nations, nações em desenvolvimento, esse Oriente, né, está, digamos, da mesma forma que a América Latina, nós aqui, o Brasil, né, e também as novas nações da África, né, estão querendo cada vez mais os bens deste mundo. Bom, em face desta situação, digamos, e também com a derrocada do imperialismo, pelo qual esses países do Oriente, da África, América Latina, eram sistematicamente espoliadas pelas nações chamadas imperialistas ou colonialistas, né? Nós, digamos, estamos, digamos, numa fase, né, realmente, digamos, crítica, né, em que, digamos, a estrutura de valores, né,
dos países chamados desenvolvidos passaram a ser as nossas também. Ou melhor, nós, de certa maneira, sempre fomos, mas, sobretudo, passaram a ser a estrutura de valores do africano e do asiático está se nivelando a do europeu. Está se nivelando ao daquilo que Spengler chamou de cultura fáustica. Né? Então, digamos, qual seria, digamos, o grande problema agora? Então, vou lançar a pergunta, né? O professor Mário Pereira dos Santos disse que iria falar, né, da crise, sobretudo da crise religiosa do nosso tempo. O cristianismo, né, baseia-se ou baseava-se inicialmente num ideário sacralista, isto é, esta vida não é senão uma passagem para algo de superior que vem depois. A finalidade, então, a atitude nesta vida é o homem preparar-se para a vida eterna, essa sim é que é importante. Né? E toda a pedagogia, por exemplo, da escolástica, né? Toda, digamos, a grande pedagogia do cristianismo, antes do nascimento, norteava-se para este fim. Em face deste sacralismo, né? Temos também, digamos, uma antinomia central no cristianismo. Graça ou boas obras? Né? A graça estaria diretamente ligada, né, a esta, digamos, realização do homem no sentido de uma vida espiritual. O homem também, nesta vida, participaria de uma realidade espiritual superior, com a qual ele precisaria entrar em contato através da graça, ou também, de certa maneira, através daquilo que os existencialistas alemães modernos chamam de encontro, né, que é de origem bíblica, em oposição à formação, que seria de origem grega, helênica. Bom, em face desse problema, né, há uma tendência a transferir-se ao plano, né, da espiritualidade a questão das boas obras. Né? Isto é, nas fases sacralistas, ou nas fases secularistas, há uma tendência a valorizar as boas obras. E as boas obras são tomadas sempre num sentido material. Isto é, então a chamada caridade cristã, né, de dar o pão, né, não de dar o pão material, sobretudo não dar o pão espiritual. Como esse pão material é aquele que se valoriza hoje, né, então, desculpa, acho que meu tempo já passou, mas como esse pão material é esse que se valoriza hoje, então, digamos, em que consistirá esse cristianismo de aquário, de que nos fala o professor Mário Pereira dos Santos? Será um cristianismo de satisfação dessas necessidades materiais através de uma caridade ampla, aquilo que teólogos americanos contemporâneos chamam de service Christianity, cristianismo de serviço, né? E um serviço norteado para isso será também um cristianismo de aproximação espiritual, né? De amar uns aos outros num sentido de uma síntese integradora, né? Considerando-se o homem como um ser, né? Não somente vindo de baixo, por sua evolução, diremos, orgânica, mas também vindo de cima, né? Como tendo uma herança espiritual. Eu deixo lançada a pergunta. Quero pedir desculpas por qualquer ausência de clareza, talvez. A pergunta foi muito interessante, porque ela vocaliza uma série de temas importantes que não podiam ser tratados no decorrer da palestra que fiz anteriormente e que passarei a responder tão logo mude o filme.